Boa noite, bem amigos da Live com Erlanger. Hoje é um dia diferenciado porque nós vamos entrevistar Walter Casagrande, craque do futebol e também um baita documentarista esportivo, e já entrou pontual. Vamos ver se eu consigo pescá-lo. Vai entrar já já. O Walter Casagrande é já é de uma geração depois da Globo. Eu não cheguei a conviver profissionalmente com ele. Eu tinha muito contato com o pessoal do esporte. Opa! Beleza, como você fala? Beleza. Estava falando aqui que eu tinha muito contato com o pessoal do esporte quando eu trabalhava na Globo. E na minha carreira, a minha life é uma zona, que eu falo muito, né? Eu cheguei a fazer matérias sobre futebol. Por exemplo, eu fiz a matéria, eu promovi o encontro do Rivelino com o Nelson Rodrigues, quando o Rivelino veio jogar para o Fluminense, e depois, quando o Rivelino foi embora. Porque ele foi pedir uma bênção, praticamente, para o Nelson Rodrigues para ir embora. E eu me lembro que ele falou: vá, Rivelino, e que Alá o abençoe. Aí eu tive uma coisa inacreditável, que um dia eu ter que postar isso. Eu sou louco por futebol, é a minha religião. A gente vai falar sobre isso depois. Você sabe que é a religião de muita gente. Em 98, o Lima... Você chegou a pegar o Lima na direção de jornalismo? Sim, ele e o Marco Moura. Então, o Moura era um cara tão doido, maravilhoso, uma das pessoas mais doidas que eu conheci, que ele ficou assim 15 anos sem tirar férias. Aí quando ele saiu de férias, estava em Paris, ele infartou. Só um neurótico infarta em férias em Paris. Eu tinha que infartar durante o trabalho. Mas o Lima me convidou para eu coordenar, você tinha aquelas coisas de distribuição, certo? Eu coordenei a cobertura da Copa do Mundo de 98 na França, Lesigny. E, cara, eu vou te dizer, eu não sei como é que... Imagina você, se assistir jogo com a isenção jornalística, é um negócio muito difícil. Eu, de vez em quando, eu me pegava com os outros jornalistas olhando para mim, eu, filha da puta, vai, chuta, não sei o quê. Bom, você que é o personagem, obrigado. Aqui você começa. Eu que agradeço. Eu começo com um pedágio, que eu sempre peço assim, as pessoas não conhecem a história de vida. Eu, por exemplo, conheço muito a sua carreira, mas não sei de que família você veio, de que região, da cidade, irmãos e tal, e como é que descobriu o futebol. Cara, eu sou da Zona Leste de São Paulo, da Penha. Tinha duas irmãs, né? Uma faleceu muito jovem, em 79. E o futebol entrou na minha vida desde quando eu era pequeno. Minha família toda corintiana, meus tios, meu pai, meus tios, naquela época dos anos 50, dos anos 60, eram jogadores da Várzea de São Paulo, que era super... tinham super jogadores da Várzea, né? Vários campos e tal. E logo de pequeno, meu pai já me levou para campo de futebol. Eu tenho uma foto comigo aqui, não aqui comigo, né? Mas aqui na minha casa, que é o dia que eu comecei a andar num campo de futebol de Várzea. Meu pai me soltando e eu começando a andar. Então, o futebol, para mim, cara, começou logo cedo. E como toda a família era... corintiana, todos os meus filhos jogavam futebol, eu já nasci assim, gostando de jogar futebol, minha brincadeira era jogar futebol, eu só queria fazer isso. Eu joguei, aquele negócio de jogar peão foi muito pouco, nem sabia direito, bater figurinha, quase nada, juntar figurinha sim, mas todas as minhas brincadeiras tinham que ser correndo, chutando, fazendo alguma coisa relacionada ao futebol. Mas você não estudou, fez... Claro. Estudei um colégio na Zona Leste, depois estudei no Castro Alves, fiz até o colégio, e depois eu já jogava no Corinthians, treinava, jogava. Eu tinha 16 anos, eu subi profissional, então ficou muito pesado para mim, porque o treino da categoria de base era de uma maneira. E quando eu subi profissional, o treino era mais pesado, os caras, né? Profissionais, já com 25, 26, 28, 30 anos, cara que aguentavam bem, e estavam acostumados com um treino pesado, e eu subi com mais quatro garotos, né? Só que eu era mais jovem, eu subi com 16. Então eu comecei a ficar muito cansado, treinar de manhã, de tarde, e não tinha mais condições de fazer mais nada, porque estava muito pesado para mim.
Mas é aquilo que eu queria, era jogar futebol, era ser... O meu sonho era jogar no profissional do Corinthians, fazer gol no Corinthians, pelo Corinthians, no Morumbi, ou Pacaembu, lotado, era o sonho, porque eu ia assistir esses jogos, eu jogava preliminar e ficava para ver os jogos dos profissionais, e eu via os caras fazendo gol, e aquilo era o meu sonho, né? Mas você começou já com... Eu pesquisei, né? Já com fama de indisciplinado, já teve logo saído um problema lá com... Quem era o técnico na época? Era o Brandão. Brandão, né? Então, O que é indisciplinado? É boemia, não querer treinar? Não. Na minha questão, na época da categoria de base, lá dentro do Corinthians, não era questão de indisciplina. A minha questão era que eu já era contra a ditadura militar, já me manifestava isso dentro do clube. O clube era... o presidente era o Vicente Mateus. Para mim, foi o maior presidente da história do Corinthians, mas seguia a linha da ditadura. Autoritário, nada podia. E eu, na minha adolescência, Angela, era assim. Eu sempre fui um cara desafiador. Naquela época, eu era contestador. Batia de frente, sabe? Não tinha muito... eu não me segurava muito, eu era muito explosivo nesse sentido e já participava dessas manifestações contra a ditadura, pela anistia. Então, eu tinha problema dentro do clube, principalmente com os conselheiros mais conservadores, né? Só que eu era um cara prodígio, eu era precoce, eu já jogava no juvenil A, que é por idade, né? C, B e A por idade. Eu tinha idade de juvenil C, já era titular do B e do A. Com 15, 16 anos, eu jogava com um cara de 19, 20. Então, eu era a maior esperança, uma das maiores esperanças de revelação do Corinthians, né? E tinha, claro, aqueles diretores que gostavam muito da minha atitude. O pai do Adilson Monteiro Alves, por exemplo, o senhor Orlando Monteiro Alves, ele me conheceu desde pequeno e ele que me bancava muito nas categorias de base. Porque... eu tinha problemas assim de relacionamento por causa do modo que era comandado o Corinthians e o país naquele momento, né? E como eu era muito garoto, eu não tinha ainda aquele conhecimento total sobre os meus comportamentos, sobre a minha personalidade. Às vezes eu tinha reações que eu falava, caramba, cacete, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Eu era muito explosivo, muito impulsivo. E com o Brandão aconteceu isso. Com o Brandão eu tive atrito com ele desde o dia que ele chegou no Corinthians, que eu já treinava no profissional, eu já comecei a ter atrito, porque ele mandava. O estilo dele era um estilo autoritário. Totalmente. E aquilo funcionou por muitos anos. Ele foi campeão em 54 com o Corinthians, voltou a ser campeão em 77, foi campeão com o time da segunda academia do Palmeiras, foi para a seleção brasileira. O Brandão foi um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro. E ele era do estilo que era o Brasil da época. É autoritário. E eu, se conseguia qualquer coisa de mim, sem mandar, se mandasse, se falasse, era muito complicado, a coisa me bloqueava, sabe? Eu tinha uma coisa assim que eu não aceitava de forma nenhuma, grito, ordem, eu não seguia muitas regras. Aí vem o outro lado, também da minha adolescência, que eu não considero indisciplina. Eu tinha 15, 16 anos, cara. Eu gostava de ir em shows, gostava de sair à noite, eu gostava de me divertir, ir em bar de rock, com meus amigos. Quando a gente recebia o salário, que era pouco naquela época de juvenil, sei lá, R$2.000, R$3.000, a gente recebia de sexta-feira e a gente ia se divertir, querendo conhecer as coisas. Eu era muito desse tipo, entendeu? Mas o meu problema maior, que não era um problema, mas como eu não tinha controle, virava um problema, era ser contestador demais. Na época das categorias de base, eu contestava qualquer tipo de decisão que eu achava que era diferente daquilo que eu pensava na época. Que dentro da minha internação, não é para atropelar, só para explicar, eu fiz um trabalho muito terapia, né? Fiquei um ano internado e continuo fazendo até hoje, mas uma das coisas que eu tive que trabalhar muito dentro da minha terapia era o meu instinto, a minha sensação de liberdade era muito grande.
Eu tinha um instinto de liberdade muito grande. Era acima do normal, de um equilíbrio de uma pessoa. Então, por isso que acontecia muitas coisas comigo, fora um pouco de padrão, porque eu não tinha muito controle do que era liberdade para mim. Porque eu sempre fui um cara livre. Meus pais nunca me proibiram de nada. Meus pais sempre me deixaram à vontade. Mesmo na época que começou a aparecer em mim essa personalidade, essa contestação em cima do regime da época, minha mãe ficava muito assustada quando eu saía com 15, 16 anos. Valtinho, toma cuidado, não vai se meter em confusão, tal. E eu não tinha esse controle ainda do tamanho da importância que era a liberdade para mim, né? E eu fui conhecer isso dentro do tratamento. Então, a minha adolescência foi dessa maneira. Assim, eu vou querer voltar para a trajetória do futebol, mas como você falou em terapia, eu queria tratar logo a questão das drogas, que não é a base da minha entrevista, mas eu acho que é uma coisa importante você como exemplo de superação. Você começou a ser usuário, como se fala, ainda jogando? Já jogando? Cara, eu comecei já jogando na base, né? Categoria de base do Corinthians. Eu fumei maconha a primeira vez com 15 anos. Né? E comecei a usar drogas porque eu quis. Porque eu tinha muita influência da geração dos anos 60, das músicas dos anos 60. Eu gosto muito de rock psicodélico. Uma das minhas bandas preferidas é o The Doors, Jefferson Airplane. Então eu tinha toda aquela ligação com aquela geração. E aquilo me encantava muito, me encantou até o dia que eu sofri o acidente, para você ter noção. Depois eu explico. E eu já queria experimentar, eu tinha curiosidade das coisas relacionado à droga, principalmente nos anos 70, que a droga tinha um glamour nos anos 70. Não era uma coisa... não é como é hoje. Não tinha uma guerra contra as drogas. Muito pelo contrário. O que se falava nos anos 70 é que você tinha um alcance espiritual maior, você podia ter uma interação com as pessoas espiritualmente. E toda essa história toda aí que envolvia a juventude da época, aqueles que eram mais ligados a esse tipo de comportamento, né? Que era o meu caso. Eu sempre fui rock and roll. Eu sempre fui ali do paz e amor, da liberdade e tal. E a droga estava relacionada a tudo isso. A droga estava relacionada a tudo isso. Não tinha, assim, ninguém teve culpa de sexo, a frase era sexo, droga e rock drogas e rock and roll. Então, e ninguém teve culpa de eu começar a usar droga, ninguém me influenciou, fui eu mesmo, já tinha isso na cabeça antes de eu usar. Estava faltando a oportunidade e eu ter uma idade que eu mesmo já estava começando a comandar meus comportamentos, né? Que foi com 15 anos, entendeu? Com 15 anos. Eu fumei maconha com 15 anos. Mas é claro que... Mas a gente sabe que maconha, vai ter gente que discorda da dependência, não dá dependência, mas o que é dependência química não é com maconha, né? Você pegou mais pesado depois, né? Não, então, o lance é o seguinte, é claro que quando você começa a usar droga, hoje eu estou falando isso hoje porque eu sei, porque eu fiquei internado, porque eu fiz tratamento, porque eu faço tratamento. Não é que eu tenho esse conhecimento desde antes, não é isso. A pessoa não sabe se ela tem tendência a ser dependente químico ou simplesmente um usuário, se ela vai conseguir controlar, por exemplo, a bebida, ou fumar uma maconha no final de semana, ou fazer qualquer coisa num dia livre e tal. O cara que é dependente químico, como é o meu caso, isso não existe. Isso não existe. Eu não bebo, obviamente não uso drogas ilícitas e nem fumo, porque eu não tenho mais nenhuma ligação com isso, né? Por causa do meu tratamento. E também que é o seguinte, não existe pouquinho. Não existe aquele negócio para mim. Vamos tomar um chopinho? Não existe. Vamos dar um tirinho no final de semana? Não existe. Se eu fizer isso, eu fico 4, 5 dias virado aí, porque eu sou dependente químico. Entendeu? Não, pelo que a gente sabe, o alcoolismo é até pior do que a dependência com cocaína. Olha, Elanger, eu fiquei internado 1 ano com diversos tipos de dependência. Diversos tipos de dependência química. O lance, todas as dependências são iguais, porque o lance não é o que a pessoa usa. O lance é a compulsão. O problema de uma dependência é a compulsão. Então, por exemplo, a minha doença
na realidade, não é dependência química. Eu sou compulsivo em relação à droga. Eu sou compulsivo. A minha doença é a compulsão. Isso já foi descoberto. Já não. Isso foi descoberto há pouco tempo. Não faz tanto tempo assim que os psiquiatras, psicólogos que trabalham com dependência química ou com qualquer tipo de dependência, que chegaram ao ponto de perceber que o problema da pessoa é a compulsão. Então, eu sou compulsivo com drogas. Tem gente que é compulsiva com chocolate. Tem gente que é compulsiva com internet, com mídia social. Tudo. Então, a compulsão é que é a doença real da pessoa. No meu caso, é a compulsão por drogas, sou dependente químico, mas o início de tudo é a compulsão, entendeu? Em relação ao uso da droga, tudo no geral, que você falou da maconha, é assim, o conhecimento que eu tenho é o seguinte, a maconha cria dependência, como cocaína, como heroína, como álcool, como cigarro, com um monte delas. Como chocolate. Como chocolate. Assim, mas em relação a drogas ilícitas, por exemplo, a maconha, pelo que eu sei, ela, como é alucinógeno, ela tem uma grande possibilidade de causar surto psicótico na pessoa. Porque o surto psicótico normalmente é em cima de delírios, né? Que normalmente, quando é relacionado a alguma droga, é alucinógeno. Né? É com alucinógeno que você tem um delírio, que você pode surtar, né? Pode ter um surto psicótico. Isso, eu estou falando para você de saber por causa do meu tratamento, de conversar com o psicólogo, com o psiquiatra e tudo mais. O que não causa dependência, pelo que eu sei, mas também pode dar surto psicótico, é o LSD. O LSD, normalmente, ele não causa uma dependência química, nem física, nem psicológica para a pessoa. Mas mexe muito com o lado da imaginação, mexe muito com o lado do psicodélico, da mente, né? Que pode causar surto psicótico. Então, assim, nenhuma droga como se diz, é inocente. Não tem inocente nessa parada. Mas também não tem vilão. A pessoa tem nela a capacidade da escolha. Né? Eu tive a capacidade da escolha. Eu tive um momento da minha escolha. Eu escolhi usar. Qual é a diferença do dependente químico ou do compulsivo? Quando começa a ter a compulsão, você perde o poder da escolha. Aí é a droga que te escolhe. Ela quer você o tempo todo. Você já não escolhe mais nada. É por isso que chama dependência e é por isso que entra a compulsão. Quando a pessoa perde o poder dela escolher. Pô, hoje eu vou no cinema e pronto, não vou no cinema. Eu não quero fumar maconha, não quero nada. Quando a pessoa vira dependente, cara, ela não vai no banheiro se não tiver droga. Ela não vai na esquina se ela não usar uma droga. Porque aí o que acontece? Você perde o seu poder, você perde toda a sua liberdade, né? Você perde todo o seu poder de escolha. E isso é muito difícil de você encarar, como quando eu sofri um acidente. Não é que eu me internei porque eu quis. Isso que eu ia te perguntar. O tal do acidente automobilístico, você chegou a ficar em coma? Você estava doidão? Porra, eu tava doidão, já fazia 15 dias sem beber água, sem comer, só droga, remédio para dormir, droga que acelerava, cocaína cheirada, cocaína injetada, tequila e remédio para dormir, para tentar dormir depois. Eu fiz uma mistura tão grande. Eu não sei, para falar para você, o tempo que foi isso. Pode ter sido 15 dias, um mês, 20 dias, eu não sei, porque eu estava completamente sem noção. Caramba. E eu tive o surto psicótico, comecei a ver demônios na minha casa. E eu fugi dos demônios. E fui para um hotel, e cheguei no hotel, estavam os demônios lá de novo, porque era um surto. Quando eu saí para fugir dos demônios, o efeito da droga que agita, que é a cocaína, passou e começou a fazer o efeito só dos remédios que eu tomava para dormir, né? Para tentar dormir. Então eu adormeci no carro, eu sofri um acidente horrível, assim, que eu poderia ter matado muita gente, porque do lado direito da rua, na calçada, estava um monte de gente que era um aniversário, e do lado esquerdo estava todo mundo no aniversário, do lado direito estavam os carros estacionados, e eu capotei em cima de 6 carros. Eu dormi, meu carro veio para o lado direito. Se vai para o lado esquerdo, eu subo na calçada, vai ser uma tragédia.
E minha família me internou, né? E eu fui para a clínica. Cheguei mal lá, muito fraco, estava pesando 71 quilos, todo furado, porque eu estava tomando droga injetável, muitos furúnculos no corpo, porque estava explodindo toda a impureza. Então, quando eu comecei a fazer as terapias, tal, passou 1 mês, 2 meses, eu falei, pô, que legal, tô bem, quero ir embora. Os caras, não, você não pode ir embora. Gente, eu quero ir embora. Não, eu tinha sido internado involuntário, eu não tinha essa escolha de ir embora, ainda bem que eu não tinha essa escolha de ir embora, porque eu ia embora rapidinho. Fiquei lá uns 4 meses negando o tratamento, negando que eu era que eu era doente, que tinha dependência química, eu achava que eu parava quando eu quisesse, isso aí é bobagem e tal, até chegar, fiquei isolado, né? Isolado assim do externo, da minha família. Eu só convivi por 4, 5 meses só com as pessoas de dentro da clínica. E depois dos 4, 5 meses, caiu a ficha, como se fala no tratamento, né? Caiu a ficha, eu já estava limpo 4, 5 meses, aí o cérebro começa a funcionar mais normal, né? Os psiquiatras falam, por exemplo, no meu caso, que cheguei em um estado crítico, meu cérebro ainda tinha influência da droga por uns 3, 4 meses. Depois de 4, 5 meses, que fica totalmente limpo, que aí você começa a ser sensato, você começa a ter pensamentos assim mais normais, né? Lúcidos, sóbrios, né? E aí eu comecei a entender realmente o tamanho do meu problema, né? Tenho que dizer, que eu sempre falo, que o Marco Mora, né, representando a TV Globo, deu total apoio no momento mais crítico. Eu assim, arrasado, depressivo, achando que a Globo ia me demitir e que a minha mulher pediu divórcio. Eu perdi tudo, né? A confiança em mim, a credibilidade que as pessoas tinham em mim, achei que ia ser demitido, meu casamento acabou, meus filhos ficaram decepcionados, assim, tragédia. E aí, o que me começou a me dar uma força foi que o Marco Mora foi com a Amália, que era do RH aqui de São Paulo na época, chegaram lá na clínica e falaram para mim assim, Casão, é o seguinte, pensa só em você, pensa só no seu tratamento, esquece o externo, o seu contrato vai rolar, você não vai ser demitido, nós confiamos em você, você é importante para nós vamos esperar você se recuperar para voltar a trabalhar. Pô, aquilo já me deu, caramba... Uma base, né? Uma base. Agora, vamos combinar o seguinte, eu tenho gratidão total, eu trabalhei no Grupo Globo por mais de 40 anos, na Globo quase 20. Sim. O que a Globo fez foi reconhecer que você estava doente. Assim, como você podia estar com câncer e tal, assim, ela se livrou do preconceito geral e tratou como recursos humanos tem que tratar um funcionário doente. Ela foi, assim, exemplar. O que é difícil ainda para muita gente, né, que ainda olha os caras que são dependentes químicos, olha para Cracolândia, por exemplo, e vê as pessoas enxergam bandidos, marginais, e que escolheram aquela vida, estão ali porque quer, né? E aquele cara que usa droga, usa, se for trabalhar, para, né? Pô, aquele cara precisa, vagabundo. O dependente químico não é assim. A dependência química é uma doença, como é diabetes, como é câncer, como várias outras doenças. É uma doença. Depressão é uma doença, entendeu? É uma doença. E quando o cara vira um compulsivo dependente, o cara está precisando de ajuda, né? Só que é óbvio que o cara, como eu, nem pensava em ajuda. Eu nem sabia que dependência química era uma doença. Eu achava que eu parava amanhã. Pô, Valtinho, você está usando muita droga. Amanhã eu paro quando eu quiser. E os anos foram passando, e esse dia que eu paro quando eu quiser nunca foi chegando, e o consumo foi aumentando, até acontecer todas essas coisas comigo. E aí eu aprendi que era uma doença, né? Eu aprendi que era uma doença. Mas, assim, a melhor coisa que pode ter acontecido na minha vida foi os meus filhos terem me internado, assumiram a responsabilidade. Meu filho era mais velho, o Vitor, tinha 18 anos, ele assumiu a responsabilidade. Eu ter, depois de 5 meses, entendido o problema eu virei um cara radical no tratamento. Meu tratamento foi muito...
A clínica que eu fui internado era muito pesada, assim, muito radical no tratamento. Você não podia nada, nada, nada. E eu entendi que o meu caso era muito crítico. Isso na minha cabeça, né? Eu falei assim, caraca, eu só vou conseguir me recuperar dessa situação que eu tô se eu for radical. Eu tenho que ser radical. Eu não posso nada. E eu fiquei anos radical. Anos, assim. Pô, não posso ir aqui, não posso ir ali, não posso ir num bar, as pessoas vão beber, não posso ver. Fui, assim, fiquei, assim, anos até praticamente até 2017, faz pouco tempo, que foi quando, em 2018, o Fantástico fez uma série comigo e com o Drauzio, o Dr. Drauzio, sobre a cocaína, sobre a minha história, né? Contando a minha história, mas sobre o problema da cocaína, e que no dia que eu fui embarcar para a Rússia, eu fui embarcar primeiro para Londres, para acompanhar a seleção brasileira. Quando eu fui embarcar para Londres, foi a última parte da gravação e a repórter, né, que estava acompanhando o Fantástico, falou assim, qual é o seu objetivo agora, você indo para a Copa? Cara, veio na minha cabeça assim, pô, meu objetivo... Não, eu falei para ela, meu objetivo é ir sóbrio para lá, ficar sóbrio lá e voltar sóbrio para minha casa. Isso veio na minha cabeça. E foi aí que aconteceu isso. Eu fui para lá, não tive problema nenhum, tive dificuldade alguma, só tive a dificuldade na porta do Cavern Club, lá em Liverpool, e aquele dia foi difícil de eu escolher para não entrar, porque, porra, cara, eu sou do rock and roll, tava na porta da casa dos Beatles, e aquela puta festa, som dos Beatles, todo mundo bebendo cerveja, aquela puta coisa, cara, e as pessoas que estavam comigo, elas iam entrar, e eu fiquei pensando, e eu consegui, junto com uma produtora que me acompanhou, ela não entrou, ela foi comigo, a Margarida, e aí eu fui embora. Foi difícil aquela escolha, fiquei contestando um pouco, mais uns 2, 3 dias se eu tinha feito certo, me convenci do certo, e aí eu não tive mais problema algum. Foi quando, na final da Copa, eu falei que, porra, acabou a Copa, eu vi os caras comemorando, eu falei, caraca, eu consegui ficar sóbrio, como eu falei lá atrás, vou embora amanhã para minha casa, e vou sóbrio e tal. Quando eu voltei a fazer as terapias, fechei o livro da minha dependência química, do meu uso de drogas, virei a página, porque eu tinha conseguido ficar fora. Eu tinha conseguido ficar num evento, que era uma Copa do Mundo, fora do Brasil, sem ajuda de psicólogos, sozinho e dei conta. Era isso que eu precisava. Eu estava precisando disso, sabe? Eu ainda, a Copa, a Olimpíada aqui no Brasil, eu fiz também. Já não bebia nem nada. Mas eu tinha ajuda de psicólogas e tinha a Baby do lado também, que me ajudou pra caramba. Mas aquilo ali não me convenceu, porque eu falei, eu tinha tanto medo do tamanho da dependência que eu tinha, que eu não confiava em mim ainda totalmente. Claro. Eu falei, pô, eu preciso fazer um evento fora do Brasil, sem ninguém estar perto de mim, eu tenho que me cuidar sozinho, para eu saber mesmo se eu tô forte mesmo. E foi a Copa da Rússia, cara. Voltei, meu mundo mudou, minha vida mudou. Eu vou falar agora aqui, que assim, a minha maior loucura hoje é ser sóbrio. Meu, cara, para quem ficou louco muito tempo, ser sóbrio agora é a maior loucura que tem, cara. Eu vivo no maior barato, porque tudo que eu faço, para mim, tudo que eu faço, trabalho, divertimento, filmes, leitura, tudo é tão novo ainda. É tão novo eu dominar toda essa situação, eu estar 100% em qualquer situação que eu vou fazer, é tão novo ainda, que para mim, cara, é uma brisa. Barato. É um barato, cara. É um puta barato. Eu vou no cinema, eu saio assim, pô, eu amo cinema e amo teatro. E foi 2 coisas que eu fui obrigado a fazer, porque eu era um dependente químico isolado, eu ficava fechado na minha casa, não ia pra balada, não ia pra noite, não tinha esse negócio de putaria, não tinha nada. Era eu na minha casa com droga, álcool e pronto. E aí, eu fiquei muitos anos nisso, então quando eu comecei a me tratar, quando eu saí da clínica de álcool, eu não conseguia sair na rua, eu não conseguia ir nos lugares, eu não tinha o hábito, só tinha o hábito de ficar em casa usando droga. Eu não sabia sair para fazer outra coisa. E aí, uma estratégia da equipe que me tratou foi o seguinte: toda sexta e sábado eu era obrigado a sair. A psicóloga aparecia aqui, puta, eu não quero sair não, seu Valdo, você vai sair sim, pode se arrumar, nós vamos sair. Então eu comecei a ir no cinema de terça, final de tarde, quinta, final de tarde, às vezes sábado à tarde e à noite teatro.
Sábado, toda noite eu estava no teatro. Todas as noites, assim. Todo sábado. E à tarde, cinema. E terça e quinta, às vezes, eu ia no cinema também. Eu peguei um gosto por isso, porque você tem que trocar o prazer, né? Não existe nada no mundo que dá o prazer que a droga te dá, porque o prazer da droga ele é um prazer imediato, tão potente, mas ele não existe, né? Porque é uma coisa estimulada por química. E não está acontecendo nada na sua vida para você ter aquele tamanho de prazer. Né? Então é uma coisa muito enganosa, que te vicia também. O prazer imediato vicia muito. Então eu tive que aprender, olha como é louco o negócio, aprender a curtir o prazer que a vida dá, que é um prazer mediano. A vida não te dá pico de prazer, a vida te dá um prazer mediano. E o dependente químico que está viciado em pico de prazer, ele tem que se acostumar e achar aquilo legal. E a coisa que eu mais ouço, e coisa que eu falei também, no início da minha ressocialização, e que eu ouvi muito de outros pacientes que estavam começando a fazer aquilo que eu já tinha feito, era o seguinte: puta, minha vida é chata pra caramba. A vida é assim, cara? É chata desse jeito? Eu falei, gente, a vida a vida não é chata. Nós que aceleramos a nossa. A nossa que não existe. A verdadeira é essa. Nós temos que se acostumar com esse prazer que ela existe. E eu amei o prazer do cinema, do teatro, de tomar um café à tarde, sabe? Amei, me viciei positivamente em cinema, teatro, essas coisas. Então, o prazer que eu sinto, o prazer que eu sinto no meu trabalho, eu amo fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, conversar numa entrevista, falando o que eu quero falar. Eu amo, tenho um prazer fazer isso. Prazer de comentar jogos, prazer de participar dos programas, prazer de criar as coisas. Eu sou produtor cultural também. Eu fiz já vários. Eu trabalhei com o Raul Seixas em 83 e fiz uma homenagem ao Adoniran Barbosa, em 2017, no Teatro Municipal, que foi maravilhoso, com ajuda também que a Globo cedeu as imagens de arquivo do Adoniran para passar no telão dentro do teatro. Foi uma das coisas mais lindas. E isso me dá muito prazer também. Então, cara, eu curto minha vida como um todo, Erlander. Eu curto uma vida. E curto também ficar sozinho na minha casa hoje. Eu não sou nem filósofo, nem autoajuda, mas eu fiquei pensando nesse caminho. Um cara tão obcecado, libertário pela liberdade, de certa forma você se libertou. Você se libertou. Eu ocupei esse espaço só porque acho é um exemplo importante. Porque a droga, Elanger, a gente tem uns slogans para a droga, que eu também tinha. Eu tinha umas coisas que eu falava assim, eu falava toda hora isso. Puta, a vida em preto e branco eu não aguento, eu tenho que colocar cor. E a cor na minha cabeça era usar droga. Quando eu usava droga, para mim, a vida ficava colorida. Quando eu não usava, para mim, a vida estava em preto e branco. Eu falava muito isso. Outra coisa que eu falava também é que é o seguinte: putz, quando eu uso droga eu me sinto livre, eu me sinto solto no mundo. Puta, cara, quando você vira dependente é totalmente ao contrário. Você é escravo da droga e a vida fica em preto e branco com a droga quando você é dependente. Eu não estou falando de usuário, hein? Eu não estou fazendo uma coisa generalizada, não. Eu não estou falando que aquele cara que consegue fumar um baseadinho final de semana, ou um por dia, ou aquele cara que dá um tirinho no final da semana. Eu não estou falando de usuário, porque eu fui muito pouco tempo usuário. Eu virei dependente químico muito rápido. Então eu estou falando de doença. Eu quero que as pessoas entendam, as pessoas que estão vendo a gente conversar, que eu estou falando de doença. Eu não estou falando de usuário. Então, quer dizer, quando eu parei e comecei a viver a vida sóbrio, 100% inteiro, em todos os lugares que eu fiz, que eu faço, todo lugar que eu vou, eu percebi o seguinte: caralho, colorido tá agora. Agora que tá colorido a minha vida. Eu não tô canto, que eu tô careta, que eu tô sóbrio. Agora tá colorido, entendeu? E agora que eu tô livre. Antes eu não fazia nada sem cheirar cocaína, puta escravidão do cacete. Agora eu faço qualquer coisa sem precisar de nada. De nada, sabe? Totalmente livre. Eu sou totalmente livre. Eu sou um cara livre hoje. Vivo paz e amor, que é o meu lema, paz e amor mesmo. E democracia. E democracia, obviamente. E 100% em todos os lugares. Totalmente sóbrio, de verdade. E, volto a dizer, a maior loucura que eu tenho hoje é a minha sobriedade, que é o maior barato. Show.
vamos voltar para o futebol. Rapidamente eu queria, assim, eu fui ver, eu tomei um susto, porque eu sabia da sua trajetória, mas caramba, você é Champions League, diabo a quatro. Aí você faz a sua trajetória, você volta para o Corinthians e daí foi como? Então, vamos lá. Eu fui para Caldense, tá? É. Com 17 anos, emprestado para Caldense. Foi maravilhoso em Poços de Caldas. Foi maravilhoso e muito louco ao mesmo tempo. Porque eu sempre tive tudo na mão, né? Eu nunca tinha trabalhado, eu nunca trabalhei na realidade, sempre fui do esporte. E minha mãe fazia tudo por mim. Pô, eu pensava numa calça, ela estava lá. Já, a minha mãe fez tudo por mim. E eu fui morar sozinho pela primeira vez em Poços de Caldas, numa república, e jogar um campeonato mineiro profissional. Primeira vez profissional. Cara, assim, a parte futebolística foi espetacular. Eu joguei muito na Caldense. Uhum. Nós ganhamos 2 vezes do Atlético Mineiro, uma em Poços de Caldas. A primeira rodada do Campeonato Mineiro foi em Poços de Caldas, Caldense e Atlético Mineiro. Eu fiz os 2 gols, foi 2-1. E dia 6 de setembro de 81, Mineirão, Atlético Mineiro e Caldense foi 2-1 e eu fiz os 2 gols também. Então, uma coisa que eu não consegui chegar. Você tem o quê? Eu já vi 1,80 m. Você tem 1,91 m? 91. Então, fazia muito gol de cabeça, né? Fazia gol de cabeça, jogava muito embaixo. Assim, eu só comecei a fazer gol de cabeça mesmo quando eu fui para São Paulo. Uhum. Mas eu vou chegar nessa história. E aí, assim, e fui na rua. Na rua eu era um desastre. Porque libertário, instinto de liberdade alta. Gostava de usar uma droga, gostava de um divertimento à noite. Sem minha mãe para me colocar um limite, cara, foi assim, virei Poços de Caldas de ponta cabeça. Mas joguei pra cacete. Eu queria até ficar lá, olha como era a minha cabeça. Eu não queria mais voltar pro Corinthians, por causa da imagem e do conhecimento que eu tinha do Corinthians dos anos 70. Eu queria ficar em Poços de Caldas, o Atlético me queria, a Cruzeiro também, eu queria ficar por lá, em Minas Gerais. Voltei, não queria ficar, o Adilson me convenceu, o Adilson falou, eu estou fazendo um projeto diferente, vai ser uma coisa, ainda nem tinha nome, não existia democracia corintiana, era um projeto mais aberto, com mais responsabilidade do jogador, com participação do jogador, que o Adilson estava querendo fazer. Eu falei, Adilson, cara, eu conheço o Corinthians, eu não quero ficar aqui, bicho. Ele falou, vamos fazer o seguinte, faz um contrato de 3 meses. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, eu prometo que você vai embora. Aí eu fiz um contrato de 3 meses com o Corinthians. Bom, o que aconteceu? Meu primeiro jogo foi lá, primeiro jogo no banco, primeira vez que eu fui relacionado, foi lá na Bahia, Catuense e Corinthians, Taça de Prata, foi 0-0. Aí o Mário, que era o centroavante, torceu o tornozelo. Aí voltamos, segunda, ele não treinou, terça nós fomos para concentração, ele estava no meu quarto, eu vi ele lá com gelo, fazendo tratamento, eu ali no meu canto, não falava nada, tinha voltado agora no Corinthians profissional, tinha toda aquela timidez que também era um problema que eu tinha. Aí chegou na quarta, depois do almoço, umas 2 horas da tarde, o seu Mário Travalini me chama, no quarto dele, eu vou lá, que era o treinador, né? O seu Mário falou assim, garoto, se prepara que você vai jogar, porque o Mário não recuperou. Eu falei, cara, como assim? O Mário não recuperou, você vai jogar hoje. Era contra o Guará de Brasília, no Pacaembu, o time numa fase ruim, a torcida pegando no pé pra caramba, mal time. E o Sócrates não ia jogar, ele tava machucado. Beleza. Aí foi lá. Eu estreiei e fiz 4 gols na estreia. Caramba. 5-1, eu fiz 4 e dei o passe pro Birubiru. Pô, aquilo ali é o seguinte, foi maravilhoso, do mesmo tamanho que foi desesperador para mim. Porque eu, assim, peguei na bola, fiz um gol. Aí os caras empataram. Segunda bola, fiz um gol. Terceira bola, fiz um gol. Falei, caraca. Vamos lá. Não. 4 finalizações, 4 gols? Não, primeiro tempo. 3 finalizações, 3 gols e ainda participando do jogo bem pra caramba. Até aí, eu tava super feliz. Caraca, bicho, que estreia e tal. Virou o jogo, voltei pro segundo tempo. Cruzaram uma bola, eu ajeitei, o Birubiru fez o 4º gol. Aí o Paulinho passa uma bola para mim, fiz o 5º gol. Aí começou o problema. Eu comecei a falar, caraca, o que esses caras estão achando de mim? Será que eles estão achando que eu sou muito folgado? Tô falando dos jogadores profissionais. Zenon, Zé Maria, Vladimir, aqueles caras, né?
porra, que eu admirava, eu fiquei em dúvida do que eles estavam achando de um garoto arrebentando, né? De começar a fazer gol. Minha cabeça começou a ficar muito confusa. Aí eu saí, acabou o jogo, a imprensa veio em cima de mim, tinham meus amigos me esperando, voltei de carro com meus amigos, pô, ficamos na rua até de madrugada, porra, cantando, foi a puta festa, fui pra minha casa dormir, beleza, isso foi uma quarta noite, na quinta de manhã eu acordei, cara, tava a imprensa toda na minha porta. Eu falei, meu, pô, assim, sem preparação nenhuma. Né? Porque não existia aí. Eu acho que não existe hoje também uma preparação para um garoto da base, uma preparação psicológica, para uma mudança de situação radical. Eu acho que os clubes não fazem isso também. De uma hora para outra tem a imprensa toda na sua porta, querendo falar com a sua mãe, com o seu pai, querendo falar com você, entrar ao vivo aqui, entrar ao vivo lá. Eu falei, caraca, bom. Eu falei, e aí, à tarde tinha a reapresentação. Eu falei, puta, fui lá, a mesma coisa, aí o jogador, aí sim, cara, pô, garoto, beleza, foi ótimo. Aí o Magrão, o Sócrates, chegou para treinar, ele foi direto em mim e falou assim, parabéns, garoto, parabéns. Eu falei, beleza. Nunca tinha jogado com o cara. Aí o segundo jogo foi na Bahia com o Leônico, foi 3-1, eu fiz um gol também, começou o carnaval, sem jogar com o Sócrates. Primeiro jogo com o Sócrates, cara, foi lá em Fortaleza, Corinthians em Fortaleza, cara, foi uma coisa fantástica. Nós ganhamos de 4-2. Eu participei dos 4 gols. Foram 3 do Zenon e 1 do Sócrates. Ou 2 do Zenon e 2 do Sócrates. O meu entrosamento com o Magrão aquele dia foi uma coisa inacreditável. Na hora, naquela noite, quando acabou o jogo, nós já vimos que, cara, vai dar barulho nós dois. Vai dar sucesso. Beleza. E aí foi também a primeira saída da noite com o Magrão, porque, pô, acabou o jogo, fomos pro hotel, jantamos, eu lá, garoto, tinha 18 anos, pô, não tinha intimidade com ninguém do profissional do Corinthians, não sabia o que eu podia fazer, né? Se eu podia sair, se eu podia ficar, o que eu ia fazer, super deslumbrado com tudo que estava acontecendo, aquela adrenalina lá em cima, sentado assim, chega o Fagner, cantor. Eu falei, caraca, olha o Fagner. O Fagner entrou, fui falar com o Magrão, aí os dois estavam saindo, aí o Magrão me viu no sofá e falou assim, ô garoto, vamos com a gente, vamos sair com a gente. Aí eu fui, saiu eu, o Magrão, Fagner e Zé Maria, fomos para um bar à noite, pô, cantamos pra caramba, bebemos cerveja, conversamos e tal. Daí em diante, foi tudo acontecendo. Eu, em relação ao Magrão, viramos uma dupla, né? Sócrates e Casagrande, bicampeões paulistas 82 e 83 pela democracia corintiana. Eu fui artilheiro em 82, ele foi vice. Começamos a participar politicamente do clube e da política do país. O slogan democracia corintiana apareceu. Bom, aí eu ia tratar mais para frente. O que foi a democracia corintiana? Cara, a democracia corintiana, vamos lá. Vamos ver se consigo explicar para vocês. Primeiro, o comportamento do jogador de futebol era muito... O ambiente do futebol era muito paternalista. O jogador de futebol não fazia nada. Como eu acho que eles não fazem hoje também. Assim, tá horrível hoje. Você vai viajar, o check-in está na sua mão. O cara vai lá antes, faz o check-in, está na sua mão. Você chega no hotel, já está feito a sua entrada no hotel. Você não precisa nem assinar, você só pega a chave e sobe. Você vai... Qualquer coisa, o jogador de futebol não fazia nada. Nada. E a gente ali na democracia, uma das coisas, eu falo assim, gente, é o seguinte, nós somos trabalhadores como todo mundo. Nós temos que fazer nossas coisas, cara. Aqui ninguém é criança, ninguém tem 10, 12 anos. Aqui todo mundo é adulto e a gente sabe fazer as coisas. Então, o que aconteceu? O check-in do voo, cada um chegava e fazia o seu, no hotel também, sabe, para sair do hotel também. Isso aí são as coisas assim, pequenas que começam a mudar. As outras coisas, beleza. Vamos discutir, nós vamos jogar lá em Marília. Marília é longe. Vamos de ônibus ou vamos de avião? Se fazer uma reunião, vai enfrentar um avião, vamos de ônibus, o que vocês querem, o que vocês acham? E a gente, às vezes, escolhia, no início, a gente escolhia ir de ônibus. Porque a gente queria ficar junto no ônibus, batendo papo, fazendo festa, conversando, para se entrosar mais. Então a gente escolhia essas coisas. Por exemplo, muitos falam assim, pô, era uma bagunça, os caras mandavam no treino. Isso aí nunca aconteceu. Primeiro, o seu Mário Travalini era o treinador e escalava o time.
O seu Mário Travalini era o treinador e colocava a tática do time. O que acontecia era que, às vezes, e isso não acontece no futebol de hoje, porque os jogadores são submissos, é o seguinte, quem joga são os jogadores. E, às vezes, o treinador coloca um esquema tático para jogar que nem tudo está certo contra aquele time. Ou vai funcionar contra aquele time. E os jogadores já jogam contra determinado time várias vezes. Né? Por exemplo, o Campeonato Paulista. Pô, joga contra o Palmeiras várias vezes, vários anos. Então você sabe mais ou menos, você pode dar opinião. Pô, seu Mário, você não acha que eu deveria ficar mais aqui, ou ali, ou não sei o quê, não sei o quê? Você não acha que a gente deve marcar pressão? Vamos esperar um pouquinho? Essas coisas eram discutidas. Né? Eram discutidas. Agora, o treino, como vai ser o treino, nunca se discutiu, ninguém mandava no treino. A única coisa que acontecia, às vezes, a gente treinava, quando não tinha jogo no meio da semana, treinava, pô, o Hélio Mafia, que era o preparador físico, ele era rígido pra caramba, terça de manhã de tarde, quarta de manhã de tarde, quinta de manhã de tarde. Aí na sexta de manhã, a gente chegava lá, ia ser um treino mais pesado, a gente falava, pô, Mafia, vamos fazer uma coisa mais leve, vamos bater uma bola, pô, nós estamos cansados, treinando pra caramba. Aí ele pensava assim, vocês têm razão, vamos fazer isso aí. Então, dentro do ambiente do futebol, basicamente, era isso que acontecia. Eram essas coisas. Outra coisa que foi muito importante que aconteceu, a gente convivia dentro do clube. Acabava o treino, por exemplo, eu e o Magrão, a gente gostava de tomar cerveja, a gente parava num bar dentro do clube, era o Bar da Torre, famoso Bar da Torre lá no Corinthians. A gente parava lá para tomar cerveja com jornalistas que cobriam o Corinthians. Jornalistas que iam lá cobrir o treino, saíam, a gente parava lá, batia papo de política, de futebol, teatro, cinema, tomava cerveja. No início, os associados achavam estranho, os conselheiros começaram a chiar. Como que é isso? Tomar cerveja no clube, blá, 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 blá. Aí começamos a mostrar o porquê. Gente, nós vamos tomar cerveja do mesmo jeito. Então, vocês querem que a gente saia escondido do clube? Nós vamos fingir que vamos embora para casa. Aí sai com o carro, para no primeiro bar na esquina e começa a tomar cerveja. Então a gente está aqui no clube, gente. Nós estamos dentro do clube seguro, tranquilo, está todo mundo vendo a gente aqui, ninguém está fazendo nada errado. E aí começou a aceitar. Essas coisas são as partes do dia a dia normal de uma pessoa que nós começamos a colocar dentro do jogador de futebol. Aí a parte extra-futebol. Então nós começamos a ter liberdade para participar da política do país. Entendeu? Então, por exemplo, em 82 ia ser a primeira eleição direta para governador, vereadores, né? Desde o golpe de 64. E o povo tinha medo, ainda era ditadura. Muita gente pensava assim, Elângela, pô, será que é uma armadilha? Eu vou lá votar e os caras vão fotografar quem está votando, em não sei o quê, e vai ficar marcado no DOPS. Tinha esses pensamentos, muita gente tinha esse pensamento. Eu era foquinha, eu cobria a eleição de 82. Era um clima muito tenso. Então, e aí, o que nós pensamos? Até se discutia, por exemplo, no Rio, se o Brizola ganhasse, ia tomar posse. Então, exatamente. E aí, o que nós discutimos entre nós? Pô, a gente precisa fazer alguma coisa para incentivar as pessoas a irem votar no dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro tem eleição, as pessoas estão meio em dúvida, tá um ar meio de pânico, né? Muita gente, aqueles mais revolucionários, pô, vamos votar. Mas aqueles mais velhos na época, mais tradicionais e que viram diretamente o golpe e estavam vendo tudo o que estava acontecendo desde o início, os caras falaram, porra, isso aí pode ser uma armadilha. A gente vai lá votar e os caras vão ver quem vai votar. E aí o que nós fizemos? O Washington Oliveto teve a ideia, junto com o Juca Kfouri, com o Adilson e tal, de colocar atrás da camisa dia 15 vote. Dia 15 vote. E aí tem duas coisas muito interessantes que eu vou te contar. Primeiro que, quando os generais souberam que ia ter isso, os caras começaram a ligar no Corinthians e falar para os caras, nós não queremos que coloque dia 15 vote na camisa. Não vai colocar isso aí constantemente. E o presidente do Corinthians, que era o senhor Valdemar Pires, tranquilo, ele falou assim, tranquilo, nós não vamos colocar não, pode ficar tranquilo, general. Não nada colocar. Beleza, foi indo. E a outra coisa era o seguinte, você conheceu o Edivaldo Pacote? Claro. Peguei ele no... Então, o Edivaldo Pacote, ele era o cara da Globo dentro da democracia corintiana. Ele era o cara da Globo dentro da democracia corintiana. E ele, no dia que nós vamos colocar dia 15 votos na camisa, era um jogo contra o América de Rio Preto. Seria domingo à tarde. Ele conseguiu arrumar
para ser transmitido ao vivo, Corinthians e América, no sábado à noite. Então, o dia 15 vote apareceu ao vivo na TV Globo, sábado à noite, no dia que nós colocamos pela primeira vez. Nós colocamos, acho que, 10 dias antes. Nós jogamos, acho que, uns 5 jogos antes do dia 15 de novembro. Com dia 15 vote, passando pela primeira vez na Globo, no sábado à noite, com o Edivaldo Pacote, que arrumou toda essa visibilidade para a gente lá. Então, a gente começou a participar dessas coisas fora do campo. E, assim, não era obrigado, não era combinado, não era nada, gente. Por exemplo, na época, eu me filiei no PT. Eu fui no dia da inauguração da sede do PT no centro da cidade. Pô, eu cheguei lá, acabou o treino, peguei meu carro, fui lá para a sede, né? Cheguei lá, estava o Vladimir, estava o Pita, que jogava na Portuguesa, o Estevão, que jogava na Portuguesa, o Lula, obviamente. Estava todo mundo lá e eu não combinei com o Vladimir. Eu não falei nada. Acabou o treino, eu peguei meu carro e fui. E ele foi e outro foi. Então as coisas aconteciam dentro da democracia, depois de um tempo, com a decisão pessoal de cada um. Não estou falando que todas as vezes a gente se encontrava sem querer. Não, não. Teve muitos movimentos que a gente falou, nós vamos lá, vamos armar, vamos todo mundo junto. Pá. Mas teve algumas situações que a gente ia sozinho e acabava se encontrando, entendeu? E aí foi a eleição do dia 15, né? Esse movimento todo. Depois teve as diretas já em 84, participamos de várias vezes do Palanque, mas o principal, aqui no Vale do Agabaú, tinha mais de 2 milhões de pessoas, sei lá, era um mar de gente. Nós estávamos vendo no Palanque. Então essas foram as coisas que a democracia corintiana foi mudando. E dando a responsabilidade para o jogador. Pô, a responsabilidade é sua. Porra, o cara, vamos lá, o motorista do ônibus, cara. Cara, o cara é motorista, mas ele faz as coisas dele. Ele não tem empresário, ele não tem nenhum cara ali da empresa que vai resolver as coisas para ele porque ele está dirigindo o ônibus, cara. E nós achávamos que o jogador de futebol também não tinha que ter toda essa facilidade, entendeu? Eram coisas que o jogador de futebol mesmo poderia fazer. Era muito cômodo, aquele ambiente paternalista era muito aceito pelo jogador de futebol. Pô, eu não preciso fazer nada, tá legal, tranquilo, só treino e jogo, e tem sempre alguém para resolver as coisas para mim. E eu sei de histórias, por exemplo, que tinha jogador depois, nas férias, ia viajar com a família, não sabia o que fazer no aeroporto. Por quê? Não fazia. Porque era outra pessoa do clube que fazia. Então, nós começamos a dar vida social e normal, né, no máximo do possível, porque ser jogador de futebol é uma coisa diferente, é um outro tipo de profissão, mas fazer com que o jogador de futebol tivesse, no máximo do possível, um comportamento, necessidades e resolvesse problemas do dia a dia como as pessoas resolviam, entendeu? Basicamente, a democracia corintiana era isso. Fora as partes de divertimento. Vamos lá, vou te explicar. 82, todo final de semana, sexta-feira, a gente ia num show, porque tinha vários shows de MPB, naquela época bombava tudo, né? E cara, eu fiz amizade com o pessoal do Poladian, Manuel Poladian, que era os shows do AMB, era Manuel Poladian, e do Lázaro, que era shows do Ibirapuera. Então, durante a semana eu via lá show, nem Mato Grosso, no AMB. No treino, quinta-feira de manhã, vai ter o show do Mato Grosso amanhã à noite no AMB. Sexta, sábado, domingo. Quem vai querer ir? Pô, eu, o Magrão e tal. Normalmente é eu, o Magrão, o Vladimir, o Adilson. Normalmente. Posso pegar lá? Aí eu saía do treino da manhã e até, acho que era na Avenida Angélica, entrava lá, pegava o cara dava os ingressos e na sexta a gente ia. Todas as sextas-feiras. Nem Mato Grosso, Djavan, Maria Bethânia, Moraes Moreira, Blitz, quem mais? Simone, Fagner, Caetano Veloso. A nata da MPB, né? Todos os shows de sexta-feira a gente ia. Porque a gente estava em São Paulo de sexta-feira. Às vezes não iam todos. Eu cheguei aí, só eu e amigos meus de infância, a shows.
Mas toda sexta-feira eu estava nos shows da MPB e a maioria deles estava eu, Sócrates, Vladimir e o Adilson. Era parte do divertimento. Eu vou ter que fazer um comentário. Tem pessoas reclamando dos comentários fascistas e eu não gosto de cancelar porque eu acho que toda vez que esses caras entram é porque você incomoda, é porque você é importante. Então, eu acho que se você não tivesse um discurso bacana, eles não estariam enchendo o saco aqui. Então deixa, eu não me incomodo com isso não. Ainda no futebol, para a gente engrenar logo na situação do país, eu tenho duas coisas que eu queria que você comentasse. A experiência de seleção brasileira, que você tinha fama de ser indisciplinado. O Tele era um cara super rigoroso e te convocou. Mas ele fez um troço que eu acho uma sacanagem de técnico, que nem aconteceu com o Ronaldinho na primeira. Você ficou no banco o tempo todo, não botar o cara 1 minuto para jogar, 2 minutos? Não, o lance foi assim. Nas eliminatórias, eu fui titular, fiz gols na Bolívia, fiz gol no Paraguai, o ataque era Renato, eu e Éder, o time era Carlos Leandro. O que pegou foi o Careca, né? Não, o lance foi assim, era Carlos, Leandro, Oscar, o Edinho e o Júnior. Cerezo, Sócrates e Zico. Renato, eu e Éder, das eliminatórias. Aí veio a convocação para a Copa do Mundo de 86. Beleza, treinamos, eu comecei como titular no time também, joguei todos os jogos, contra a Alemanha, contra a Hungria, todos os amistosos. Às vezes ele tirava, punha outro para jogar, mas normalmente eu estava no time titular. E eu comecei a Copa como titular. Eu joguei contra a Espanha, joguei contra a Argélia, aí eu fui para o banco, o Miller entrou e entrei no jogo contra a Irlanda do Norte. Só que eu não joguei bem, eu não estava bem tecnicamente. O que aconteceu comigo foi o seguinte, cara, eu sou muito focado naquilo que eu faço. E normalmente, muitas vezes, eu me machuquei por excesso de treino que eu mesmo me colocava. Então, na minha cabeça era o seguinte, eu queria chegar na Copa do Mundo, eu queria voar na Copa do Mundo. Voar. E também aconteceu outro detalhe. O Gilberto Tim, que era o preparador físico da seleção brasileira, foi em 82, 85 também era, trabalhava comigo no Corinthians, e ele era muito rígido, cara. E nós fizemos uma pré-temporada com o Corinthians, lá em Águas de Lindóia, pesadíssima, mas pesadíssima, porque o time pegava pesado. Beleza. Quando acabou a parte pesada, que iam começar os jogos amistosos, veio a convocação da seleção brasileira para preparar para a Copa do Mundo. Isso eu estou falando em fevereiro. Beleza. Quando chegou a apresentação lá na Toca da Raposa, em Minas Gerais, eu cheguei pro Tim e falei, Tim, deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu já fiz a pré-temporada com você lá, né? Me dá uma maneirada aí. Ele falou assim, não, garotinho, é todo mundo igual. Aí eu fiz de novo um puta de um treinamento de 20 dias, 25 dias, absurdo. Tanto que, quando nós se apresentamos, o cara mais em forma era eu. Porque eu tinha feito a pré-temporada com ele. E comecei a jogar todos os jogos lá. Inclusive, o Tele pedia para eu jogar no meio campo. Contra a Alemanha, ele pediu para ficar marcando o Rummenigge, porque eu era o cara que estava melhor fisicamente naquele momento. E eu fiz tudo, jogava, tudo mais. Só que eu continuei nessa pegada aí. Treinando pra caramba, voando. Antes da Copa, teve até uma enquete dos jornalistas que cobriu a seleção brasileira na Toca da Raposa, e os únicos 3 unânimes titulares para eles naquela época era eu, Zico e Leandro. Então você vê, como eu estava voando. E aí, tudo bem, chegou lá no México, continuei e tal. Aí, quando foi chegando perto da Copa, nos treinos, eu comecei a estranhar que eu não estava mais chegando na bola que estava ali. Que um mês atrás, 15 dias atrás, a bola passava ali, eu chegava que nem um gavião ali, sabe? Pá, atacava a bola. E, de repente, eu não conseguia mais chegar, estava chegando um pouco depois, devagar. E quando começou a Copa do Mundo, no primeiro jogo da Copa do Mundo foi um desastre. Eu não consegui jogar. Puta, eu falei, caramba, o que aconteceu? Só para quem não entende explicar. Você passou do ponto, foi isso? Passei do ponto, passei do ponto. Estresse físico. Passei do ponto. E o jogo era meio-dia lá em Guadalajara. Um calor ferrado. Não consegui jogar. Joguei mal mesmo. O Tele tirou, pôs o Miller. O Magrão fez o gol, estava jogando ainda, foi 1-0. Contra a Argélia, foi a mesma coisa. Mal, jogando mal.
saí, o Miller entrou, fez a jogada, o Careca fez o gol 1-0. Contra a Irlanda, ele já me colocou no banco, mas o Miller machucou e eu entrei. Mas eu não conseguia, não estava conseguindo. E eu fiquei revoltado com o Tele naquela época, porque o lance foi o seguinte, eu discutia com o Tele todos os dias. Era incompatível o relacionamento meu com o Tele. Viver próximo, eu com o Tele, era uma coisa muito difícil. Muito difícil. Foi muito difícil durante a Copa. A gente brigava o tempo todo. Sem ofender, mas ele falava coisas que eu não achava certo, eu discutia. Foi aquela coisa, uma incompatibilidade gigantesca durante a Copa do Mundo, durante a preparação para a Copa do Mundo. Cara, e voltei revoltado, porque eu não joguei, porque eu achei que ele foi sacana, me tirou. E aí é óbvio, vão passando os anos, você vai pegando mais experiência. Fui para a Europa, amadureci, fiquei 7 anos lá. E lá na Europa mesmo, eu já comecei a viajar no passado e falei, pô, cara... Liga dos Campeões pelo então, Porto, eu cheguei no Porto em 87, joguei 2 partidas do Campeonato Português, a estreia contra o Vitória de Guimarães, ainda fiz um gol, foi eu e o Juari que fizemos gol, joguei mais uma, joguei outra contra um time da Copa de Portugal e joguei a primeira partida das quartas de final contra o Bronze da Dinamarca, lá no Porto. Ganhamos de 1-0 o gol do Madjer, que é o maior jogador da história da Argélia. Aí joguei mais algumas partidas do Campeonato Português e foi a segunda partida contra o Brøndby, lá em Copenhague. Porra, 18 graus abaixo de zero, uma neve ferrada, um frio do caramba. Comecei o jogo e em 15 minutos eu armei uma armadilha ali dos 2 zagueiros, porque na época sempre tinha alguém do clube que ia ver o outro time jogar. E ele dava as coordenadas. Então, para mim, o cara falou para mim assim, ó, o zagueiro que joga pelo lado direito da defesa, ele é mais técnico e ele é mais rápido. Mas o cara que joga pela esquerda, ele não tem tanta técnica e ele é mais lento. Se você der o bote no cara da esquerda, é capaz que você tome a bola. E aí, 15 minutos de jogo, eu era o centroavante, né? O zagueiro tocava para cá, eu vinha aqui, o zagueiro tocava para lá, eu vinha aqui, tal, fiquei nessa. Aí, numa jogada, eu falei assim, agora eu vou armar a armadilha desse cara. E aí, a bola, eu estava aqui, ao invés de eu ficar no meio, dividir o espaço, eu fui em cima desse cara que era o melhor e deixei aquele cara totalmente livre para ele pensar que eu estava marcando só esse. Porque eu queria que ele saísse jogando, porque eu ia cortar o caminho aqui para pressionar. Então eu fiz isso, esse cara tocou para aquele cara, enquanto a bola foi para lá, eu já fui dando pique aqui para fechar o caminho dele, ele foi saindo, na hora que eu dei o bote para tomar a bola, as minhas 2 travas da perna esquerda, as 2 últimas travas da perna esquerda, elas entraram no chão e eu passei por cima do meu corpo e eu rompi todos os ligamentos do tornozelo esquerdo. Todos. E ainda quebrei aqui em cima, que na época era o perônio, agora é fíbula, né? Eu quebrei a fíbula aqui em cima, nessa jogada aí. Me arrebentei. Falei, caramba. Aí, pô, operei, fiquei 2 meses fora. Voltei 20 minutos na última rodada do Campeonato Português e na quarta era a final da Copa dos Campeões, contra o Bayern de Munique lá em Viena. O Porto era totalmente zebra para os caras, né? Para a Europa toda, pô, a gente ia jogar contra o Bayern de Munique. E o Porto nunca tinha chegado numa final. Era mó zebra. Só que o nosso time, cara, tinha 13 jogadores da seleção de Portugal que jogaram a Copa de 86. Eu que joguei a Copa de 86. O Madjer, que era o argelino que jogou a Copa de 82 e 86 e é o maior jogador da história da Argélia. Tinha o goleiro da Polônia, Józef Mlinařík, que foi o goleiro da Copa de 86. Então o nosso time era bom pra cacete. Muito bom, muito forte. E na terça-feira, o treinador, ele ia me escalar na quarta, só que ele pediu, óbvio, junto com o fisioterapeuta e o médico, para eu fazer um teste no treino da tarde, no campo. Na véspera, a gente vai reconhecer o campo, ver como está o gramado e tal. Aí eles colocaram uns cones assim para eu sair em zigue-zague, para eu dar um pique e frear, para eu mudar de direção. E eu não consegui, eu estava conseguindo fazer tudo, mas não estava natural os movimentos, principalmente de mudar de direção, de apoiar em cima do tornozelo e virar para um lado, apoiar do tornozelo e sair para o outro. Isso não estava saindo naturalmente. E aí eu não joguei, mas o time foi campeão da Champions 87. Fui
Depois, o Porto queria renovar o contrato comigo, mas eu queria jogar no Campeonato Italiano, que era o campeonato mais importante Eu me lembro. mundo. Teve uma fase. Só tinham 2 vagas de estrangeiro e só estavam os melhores jogadores do mundo naquele lugar. E só tinha uma vaga, que era no Ascoli Piceno, uma cidade pequenininha lá, 150 quilômetros de Roma, 40 minutos de Pescara, onde o Júnior jogou também. E eu fui para lá, cidadezinha de 30 mil habitantes, no pé da montanha, Pico São Marco, que tem uma pista de esqui, 20 minutos da praia, que a cidade chama San Benedetto del Tronco, onde nasceu meu segundo filho. Morei ali, maravilhoso, caramba, lugar lindo, lugar histórico, pequenininho, todo mundo se conhecia, uma coisa gostosa de viver. E eu fiquei lá por 4 anos, eram 3 anos. O primeiro ano foi maravilhoso, eu tive proposta da Fiorentina, da Sampdoria, mas o presidente do Ascoli era muito respeitado e ele fez o time em cima das minhas características e eu fiquei. Rompi os ligamentos cruzados do joelho na pré-temporada, fiquei 6 meses sem jogar. Quando eu voltei, faltavam 8 jogos, o time estava em último, a 7 pontos do primeiro que estava fora da zona de rebaixamento. Porra, eu fiz um gol contra o Bologna, foi 1-0. Foi 1-0 contra o Verona, eu fiz um gol. Ganhamos de 3-1 do Atalanta, ganhamos de 2-0 do Napoli, empatamos 1-1 com o Torino e a Roma fora. Perdemos do Milan, mas estava fazendo parte do programa, porque foi o penúltimo jogo. Quando nós fomos jogar com o Milan, a gente já estava salvo. A gente conseguiu passar 5 times. Os caras começaram a perder e a gente só ganhou. E aí, no terceiro ano, o time foi mal e caiu para a segunda divisão e meu contrato terminou. Só que aí, minha cabeça, eu pensei assim, cara, eu cheguei nesse time com ele na primeira divisão, na Série A, e eu não me sinto bem ir embora e deixar esse time na Série B. Falei com a minha esposa naquela época, ela concordou plenamente, que ela era esportista, né? Ela jogava vôlei. Ela concordou plenamente comigo. Pô, nós chegamos aqui, o time estava na Série A, agora o time caiu, não vai ficar legal. E aí eu fiz um contrato de 1 ano, assim, por metas, para jogar a Série B. Né? Então, por exemplo, se eu tinha que fazer no contrato mais de 11 gols, eu ia ganhar tanto, porque eles não tinham dinheiro para pagar, então foi por metas. Se eu fizesse mais de 11 gols, eu ia ganhar tanto, eu fiz 22 e fui artilheiro do campeonato. Se eu jogasse 30 partidas, porque eu tinha um joelho estourado, eu ganharia mais tanto, eu joguei 33. Só fiquei um jogo fora de cartão amarelo. A outra era, se eu fosse vendido para algum time, eu também ia ganhar uma parte. Pô, eu fui vendido para o Torino. Então, todas as metas. E se subisse, também eu ganharia uma parte, porque o salário eles não conseguiam aumentar. Eu fiz o mesmo contrato, mas para eles me pagarem mais, foram metas. Né? Se eu não fizesse nada daquilo, eu não ganharia nada. E eu fiz tudo daquilo. Meu contrato acabou, fui vendido para o Torino, foi tudo ótimo. A cidade é espetacular. Eu amo Ascoli Piceno e eles gostam de mim pra caramba. E eu fui pro Torino. Lá, cheguei em um grande time também do Torino, o último grande time do Torino. Nós fomos vice-campeões da UEFA. Eu fui artilheiro do time. Na final contra o Ajax de Amsterdã, foi 2-2 em casa. Eu fiz os dois gols e empatamos 0-0 fora. Eles foram campeões do gol fora. Né? No outro ano, nós fomos campeões da Copa Itália. No primeiro ano, nós pegamos o 3º lugar. E tem a história do Torino e Juventus, né? A história do Torino, que meu pai me contou quando eu era pequeno. Meu pai era muito fã do Torino dos anos 40, que era o maior time da Itália, a base da seleção italiana que ia disputar a Copa de 50. Eles vieram jogar na América do Sul, depois jogaram em Portugal contra o Sporting. Depois, quando eles foram embora, o avião bateu no Morro de Superga, na Basílica de Superga, lá em Torino. E morreram todos os jogadores, foi uma tragédia, né? O Torino... Porra, depois disso foi campeão de 76 e nunca mais. Né? Eu não conseguia mais formar um time. Morreram todos os jogadores. O melhor time da Itália, acho que de todos os tempos. E aí, todo 4 de maio, que é a data dessa queda, tem uma missa lá. Todos os jogadores vão. E eu fui a primeira vez, cara, e foi uma coisa assim, espetacular. Eu me envolvi muito com aquela história, porque eu já conhecia desde criança. Meu pai me contou várias vezes, inclusive. Eu queria jogar no Torino um dia na minha vida, estava no Torino, me emocionei bastante, me envolvi, sabe? Aquilo começou a fazer parte de mim. O Torino começou a fazer parte da minha vida, assim, como faz até hoje. E eu fiz
nós ganhamos da Juventus de Turim por 2-0, eu fiz os 2 gols. E vou repetir a história. A Juventus é o time rico da cidade. Não, é o time mais rico, um dos times mais ricos da Europa. E os donos da Juventus, naquela época, acho que hoje também, eram os donos da Ferrari e da Fiat. Da Ferrari e da Fiat. E os torcedores do Torino eram os operários da fábrica da Fiat. Né? Então, a rivalidade social era muito forte. Não era simplesmente um jogo de futebol entre Torino e Juventus. Era Torino e Juventus e os operários torcendo com um time que era dos patrões deles, dos chefes deles, aquele conflito social. E nesse jogo eu fiz 2 gols, ganhamos de 2-0. Foi uma festa. Assim, sou um cara inesquecível para eles, fizeram várias homenagens e tal. E eu percebi que veio na minha cabeça aquele dia o seguinte, que eu tinha feito a classe operária de Turim feliz. Eu fiz os 2 gols contra os donos da Fiat, os donos da Ferrari, os patrões deles, os caras ricos da cidade. E os 2 gols que eu fiz foi para a torcida dos operários. Show de bola. Né? Dos caras das famílias mais sofridas. A classe operária vai ao campo. Lógico. A classe operária vai ao paraíso. A classe operária ficou feliz, cara. Assim, e lá, você ganha da Juventus, não precisa mais nada. Só que aquele ano, nós ganhamos da Juventus, nós somos vice-campeões da UEFA, pegamos 3º lugar no campeonato e tiramos o título da Juventus. Porque aquele dia jogava Milan e alguém lá em Milão, e Torino e Juventus. Nós ganhamos da Juventus, o Milan ganhou do Torino, tirou a chance da Juventus ser campeã. O Milan precisava de um empate e jogava com a gente no outro domingo e empatou 2-2. Então, cara, a minha história com o Torino era muito forte, muito ligada à emoção, muito ligada ao lado espiritual da história. É muito espiritual. Jogar no Torino não é você chegar lá num time, colocar a camisa e jogar. Não, você vai jogar num time que caiu o avião e morreu todo mundo. Você vai chegar num time que muitas pessoas daquela época, assim, as pessoas, filhos, né, garotos daquela época, viram os pais morrerem. O Mazzola, por exemplo, que jogou na Inter de Milão, que jogou a Copa de 70, o pai do Mazzola era um jogador do Torino e morreu naquele acidente. Então, a cidade ali é muito sofrida com aquilo. É uma tragédia, como é a Chapecoense. Você pega a cidade de Chapecó e pega a cidade de Turim, o drama é o mesmo. Só que a Chapecoense é recente, é mais forte. Né? As pessoas que perderam as outras pessoas, elas estão ali, né? Vivas ali. Torino foi em 49. Mas você chega lá, não é só chegar para jogar no Torino. Para você ter ideia, o campo de treinamento chamava Filadélfia. Era o estádio que jogava o time dos anos 40. Quando a gente ia treinar, o treino era lá, você chegava lá, tinha a peça do avião, tinha a roda do avião, tinha a metade da asa do avião. Meu, você chegava para treinar e dava de cara com acidente, só para o jogador entender em que time que ele ia jogar. Meu, uma coisa muito louca, sensação assim, que é inesquecível. Inesquecível. Casão, se fosse ficar tratando da sua carreira de futebol, a gente vai ter que fazer um documentário. Estou pulando 300 perguntas, mas acabou de um palmeirense falar: sou palmeirense, mas gosto de você. É nessa condição que eu queria tratar o último episódio de futebol. Eu sou rubro-negro, a minha religião é Flamengo, sou louco pelo Flamengo, mas eu te perdoo sobre o episódio Flamengo e Corinthians, mas eu queria que você ouvisse de própria voz. Então, cara, meu sonho, um dos sonhos era jogar no Flamengo. Pô, calma lá. De qualquer jogador eu ia botar o manto sagrado. Pelé, Garrincha, todo mundo. Vou falar o meu especificamente. Eu acompanhava o Campeonato Carioca de sábado à tarde pela TV Tupi de São Paulo. Primeiro que o seguinte, o meu maior ídolo é o Rivelino. O Rivelino, para mim, não existe igual. Porque eu nasci corintiano, família corintiana, e meu pai me levou ao primeiro jogo para ver Corinthians e Ponte Preta, 1970, primeiro jogo depois da Copa, que ia voltar o Rivelino e o Ado para jogar. O Ado jogou, o Rivelino deu uma volta olímpica. O Rivelino, para mim, não existe. Eu tenho filhos de 18 anos, trigêmeos, uma mulher e 2 homens, 8 anos. A gente estava vendo agora um documentário sobre o Pelé. Eu assisti. Aí, não é assim. Aí, de repente, eu não me lembrava
que tiveram que botar o Rivelino de ponta esquerda, que na posição dele, aí ele só fazendo patada atômica. Jogava pra cacete. Eu acho que ele inventou o drible elástico, acho que foi ele que inventou. Então, olha só, aí o que aconteceu? Eu era garoto ainda, né? Eu era garoto em 75. Eu ainda não estava, eu estava no dente de leite do Corinthians, não estava no juvenil do Corinthians. Aí, o que aconteceu? O Matheus vendeu o Rivelino pro Fluminense. Puta, eu fiquei revoltado, moleque. Porra, vendeu o Rivelino. Aí o Campeonato Carioca começou a passar de sábado e eu comecei a assistir o Fluminense do Rivelino. Só que não era todo sábado que passava a máquina tricolor. Passavam outros jogos. E aí eu comecei a ver Flamengo e América, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, o Zico fazendo aqueles gols, o Maracanã lotado, o jogador fazia o gol, corria para geral, a geral descia. Pô, aquilo ali para um garoto que sonha ser jogador de futebol é fascinante, né? Então eu sempre quis jogar no Flamengo. Eu sempre quis ter essa experiência de jogar no Flamengo. E eu voltei em 93 para o Flamengo. Olha só, eu já estava sendo negociado para o São Paulo. O Torino já estava quase acertado com o São Paulo. E eu já tinha até aceitado ir. Eu estava na minha casa, o presidente do Torino me ligou e falou assim, você pode vir aqui na sede? Tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Eu falei, assim, mas qual é o assunto? Não, é um cara que de um time do Brasil que quer te contratar. Eu falei, mas eu estou quase acertado com o São Paulo. Aí ele falou assim, não, presta atenção, é o Veloso, o presidente do Flamengo. Eu falei, peraí que eu estou indo aí. Saí, fui lá, acabou, falou comigo, eu falei, bom, eu vou. Não teve contrato, não teve nada, assim, como nós vamos pagar? Faz o seguinte, cara, Veloso, paga metade do que eu ganho aqui, a gente faz o contrato e eu vou embora. Eu vim embora pro Flamengo sem pensar duas vezes, sem exigir nada, sem querer nada, sabe? Só o apartamento para morar e o contrato que eu fiz foi por metade que eu ganhava no Torino e vim para jogar. Assim, quando eu cheguei, eu acho até que foi legal a minha passagem no Flamengo. Teve um momento no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro ali, que foi demais. Nós ganhamos do Cruzeiro fora, nós ganhamos do Botafogo, eu fiz um gol contra o Botafogo, nós ganhamos de 2-1 de São Paulo, 2-0 de São Paulo, eu fiz um gol contra o São Paulo de quarta-noite. Porra, que memória que você tem, caramba. Foi 3-1 contra o Internacional de Porto Alegre, eu também fiz um gol. Fiz gol no Olímpia, gol do Nacional do Montevidéu, naquela Supercopa da Libertadores, até chegar esse jogo do Corinthians. E eu era um cara que eu sou até hoje. Eu me preparo muito psicologicamente para aquilo que eu vou fazer, para onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Vou fazer um jogo, vou fazer final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha em 2002. Cara, eu fico tenso que nem os jogadores. Eu fico pensando, vou fazer essa final, tenho que estar concentrado, não posso dar mancada, tenho que comentar legal, né? E quando eu era jogador, era assim também. Então eu imaginei, eu joguei no Corinthians, eu tô no Flamengo, rivalidade Rio-São Paulo. Caraca, a torcida do Corinthians vai me vaiar do começo ao fim. E eu me preparei psicologicamente para isso. Eu falei, vou arrebentar com o Corinthians no Pacaembu, porque eles vão me vaiar, vão me xingar, eu vou ficar louco para ganhar. Quando eu cheguei no Pacaembu, cara, quando eu entrei no campo para ver como estava o gramado, a torcida, o estádio todo já começou. Volta, Casão, seu lugar é no timão. Doutor, não me engano, o Casagrande é corintiano. E Casagrande, Casão, não sei o quê, não gritaram o nome do Corinthians o jogo inteiro. Só falando isso, gritando isso. Eu, em campo, quebrou meu lado psicológico. Eu fiquei desarmado e comecei a ficar com um certo constrangimento. Porque eu estava jogando pelo Flamengo. A torcida do Flamengo é gigante. E ela estava ali no cantinho, torcendo pelo Flamengo. E eu não tinha culpa do que estava acontecendo, mas eu me envolvi emocionalmente, me despencou. E ainda... O cara, escanteio, cruzaram, o Rivaldo cabeceia, a bola pega na minha barriga e entra no gol. Foi 1-0 pro Corinthians e a bola bateu em mim. Mas aquilo ali, assim, foi talvez o momento mais mágico, sem bola rolando, sem que eu faça gol, ser campeão, sem que eu tivesse feito nada. Comportamento de torcida. Foi a primeira vez que uma torcida de um time adversário grita o nome do jogador do outro time o tempo todo, os 90 minutos. Só gritou gol na hora de sair o gol, mas Corinthians, praticamente, eles não gritaram, só volta Casão, seu lugar no timão. Doutor, eu não me engano, Casagrande é corintiano. Isso aí domingo à tarde. Segunda, a gente se representou, o Paulo Angione me chamou, que era o diretor, fomos conversar. Ele falou, cara, eu nunca vi aquilo. Eu falei para ele também, eu nunca vi. Ele falou para mim assim, falar uma coisa para você.
cara, todo mundo gosta de você aqui, você tá tudo indo certo. Cara, mas depois disso, pô, se eu fosse você, eu ia voltar pro Flamengo. Eu ia voltar pro Corinthians. Eu falei, ô, Johnny, eu quero te falar a mesma coisa. Eu acho que não tem condições de eu não voltar. Não tem condições de eu não voltar. E aí, eu voltei. Mas assim, aí eu quero te falar assim, foi um erro de avaliação da torcida, da diretoria e da minha parte também. Porque eles estavam gritando, eles estavam chamando aquele jogador de 82, de 83, aquele garoto que eles conheceram, corintiano, que cresceu no Corinthians. Eu já estava com 30 anos, com o joelho estourado. Eu já não era mais o mesmo. Eu já não podia fazer as mesmas coisas que estava passando na cabeça de todos aqueles torcedores que estavam gritando meu nome lá. Porque torcedor é assim, né? Porra, o Casão lá, o Casão, o seu lugar no timão, na cabeça dele passa filme que ele viu, coisas que eu fiz, gols e tal, lá. Quando eu voltei, primeiro, o clube tinha mudado totalmente, já não tinham pouquíssimas pessoas que trabalhavam lá da minha época. Então eu cheguei num ambiente completamente estranho. Eu era estranho para os caras. Eu não era mais o garoto. Na Casão, eu não estou discutindo o acerto ou tal, mas assim, é que eu não conheço história. O lado emocional? O lado assim, eu acho que você pode até dizer... Isso aí foi mágico. Não, porque eu estou dizendo, eu como torcedor do Flamengo, deveria ter ficado puto pela maneira como você jogou essa partida. Mas é um negócio de... poucos jogadores conseguem estabelecer uma relação... Aliás, é muito típico esse. Tem um jogador que joga 10 anos num time, vai para o outro, o pessoal cai em cima, né? Você foi um ponto fora da curva nesse aspecto. Não, então, exatamente. Em relação ao Corinthians, tem toda uma explicação. Pô, eu nasci lá, sou corintiano, sempre fui corintiano, ia nos estádios e tal. Os torcedores me viram crescer, me viram jogar preliminar, subir profissional, fui campeão. Então tem aquele relacionamento de sentimento muito forte da torcida comigo, né? Por causa de tudo isso. Mas eu sou um cara, ainda hoje, mas quando eu jogava, que assim, não me importava o time que eu estava jogando. Eu me entregava 100% em todas as partidas, em todas as jogadas, em todas as bolas. Eu sempre fui super competitivo. E eu entrava em campo para ganhar qualquer jogo e pôr a cara na chuteira do adversário se fosse necessário. E eu fiz isso no São Paulo, fiz isso na Caldense, fiz isso no São Paulo, fiz isso no Porto, no Ascoli, no Torino, fiz isso no Flamengo também. Então, no Flamengo, as coisas não foram como eu queria que fosse, como a torcida queria que fosse. Até porque eu já tinha esse problema no joelho, era um desastre. Jogava no outro dia, tinha que pôr gelo em todo lugar. A molecada até tirava uma onda com a minha cara. Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marquinhos. Pô, quando acabava o treino, eu tava com o joelho em todo lugar. Porque eu já era, minha parte de articulação era muito complicada. Mas, entrega, ninguém pode reclamar. Nunca ninguém vai fazer uma crítica em relação a mim. Claro. Um time que eu joguei por falta de entrega, por falta de empenho, por falta de respeito à camisa do time, não correr, isso aí não existe. Isso aí nunca existiu. E eu me quebrei diversas vezes porque eu era intenso pra cacete para jogar. Eu rompi todos os ligamentos em Copenhague porque eu fui na jogada como se fosse a última jogada da vida. E me quebrei. Então, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Assim, a minha história foi construída por mim, cara. Se eu não gostar, se eu não valorizar, se eu não achar legal tudo que eu fiz no futebol, eu não posso esperar que outras pessoas gostem. Primeiro eu tenho que gostar, eu tenho que ter orgulho, eu tenho que ter ótimas lembranças de tudo. Eu tenho isso para mim. A minha carreira foi espetacular para mim. Não importa. Eu não comparo com outros, porque não existe. A minha é a minha, cara. Em relação a torcedores que você falou, e realmente, eu sou um comentarista, faz 25 anos que eu sou comentarista, e assim, é claro que muitos torcedor daqui chia, torcedor daqui lá, mas no geral eu tenho respeito de todas as pessoas. Não, tem credibilidade. Eu vou nos estádios quando tinha público, né, quando podia ir, e sempre sou bem tratado em todo lugar. No Palmeiras, sou muito bem tratado. Eu queria chegar nessa...
em todos os lugares. Agora, tem um negócio. Agora tem uma diferença. Agora, torcedor de outro time, bolsonarista, esse não vai gostar de mim. Ele não precisa nem torcer, né, para nenhum time. Só por ser bolsonarista, ele já me odeia. Eu queria chegar nessa parte já do comentarista e você acabou até me dando uma certa explicação. Quer dizer, assim como você se entregava aos seus princípios e seus valores como jogador, como comentarista você também está sendo assim. Você é um comentarista diferenciado. Por exemplo, não caberia, teoricamente, a um comentarista de futebol tratar da questão do estupro do Robinho. E você trata. E agora essa história com a Ana Paula do vôlei. Mas fala então, primeiro do Robinho. Você acha que há uma tendência de aliviarem quando é jogador, é isso? Eu acho sim. Eu acho que tem uma tendência... primeiro que aqui no Brasil tem um defeito muito grande, que faz anos que eu falo isso, e não muda nada, que parece que o futebol é um universo separado do planeta. Então, dentro do estádio de futebol, você pode matar, você pode agredir, você pode desrespeitar uma mulher, você pode ser homofóbico, gritos homofóbicos. Racistas. Fascistas. Aí acaba o jogo, todo mundo vai embora. Se você fizer isso na rua, você vai preso. Racismo é crime. Se você agredir alguém, a pessoa vai na delegacia, presta queixa e você vai ser indiciado. Tudo isso acontece fora do estádio. Dentro do estádio de futebol, parece que pode tudo. Parece que não tem crime dentro do mundo do futebol. Parece que não tem corrupção, parece que não tem violência, homofobia, racismo. Não parece que não tem. E eu não vejo dessa maneira, nunca vi dessa maneira, tanto que eu expliquei aqui na democracia corintiana que os jogadores, um dos pontos da democracia corintiana é exatamente fazer o jogador viver a vida como todas as pessoas vivem, né? Ter todos os direitos e os deveres como um cidadão comum, como qualquer outro, de outra profissão. Então, isso eu não aceito de forma nenhuma, porque não existe, cara. Não existe. No caso do Robinho, ele foi condenado por estupro a 9 anos de prisão lá na Itália, em 2 instâncias, a primeira e a segunda. Bom, aí ele veio, o Santos tentou contratar. Eu fui contra, obviamente. Muitos foram contra. Mas a tendência, como um todo, mas eu joguei com ele, é um cara legal, eu conheço a família. Não, eu vou esperar que seja mentira. Gente, assim, foi o Robinho, e era verdade, né? Nesse momento ainda é verdade. Condenação de 9 anos. Na terceira instância pode ser que seja libertado, pode ser que seja, né, inocentado, vai saber. Mas agora não é. Então você tem que trabalhar com aquilo que não é fato. É um fato, sabe? Eu não tenho nada contra o Robinho, não quero saber da vida dele, não me interessa, sabe, as coisas. Mas cometeu um crime, pelo menos pela justiça italiana, cometeu um crime. E aí não pode ficar aliviando, passando a mão na cabeça, comentando o passado ou a história dele como jogador de futebol, comentando o talento que ele tem como jogador de futebol. Parece que isso, mas ele joga pra caraca, mas ele disputou a Copa do Mundo, ele foi campeão pelo Santos. E daí? Isso aí dá aval para você cometer crime sexual? Não dá, não é. Então, não é só o caso do Robinho, vários casos que acontecem. Para mim, a sociedade é uma só, e o futebol está no meio dela. Para mim, não existe nada dentro do futebol que separe da lei de fora do estádio. Eu vejo como um todo. O futebol, para mim, não é um universo separado. Eu não vejo universo, eu não trato nenhuma pessoa do futebol com um universo separado. Faz parte do mesmo universo. E outra coisa que eu quero falar, que é muito importante, que eu gosto sempre de deixar claro. Eu tenho... cada um tem sua característica, cada um tem o seu estilo de comentar futebol, de narrar, de trabalhar. A minha característica que eu aprendi com o Marco Mora, eu trabalhei primeiro na ESPN com o Trajano. E a Globo me contratou pelo meu trabalho na ESPN. Quando eu cheguei, o Marquinhos falou para mim assim, nós estamos te contratando para você ser você. Você foi você na ESPN e é aquilo que eu quero que seja. E aí ele foi me explicando algumas coisas. Uma das coisas que ele me falou foi assim, vou te dar uma opinião. Se você puder evitar ser amigo de jogador de futebol, presidente, dirigente, empresário,
sabe? Qualquer pessoa do meio do futebol, se você conseguir ficar distante disso, você vai ter total liberdade para fazer qualquer tipo de crítica a qualquer um, porque você não vai dever favor para ninguém. Você não vai ficar preso a nenhum favor que alguém te fez. Então, minha característica de comentário é essa. Eu não tenho contato. Não é que eu sou inimigo, não é que eu vira cara, não. Se eu entrar no restaurante e estiver ali sentado... Na época, por exemplo, eu vinha muito no restaurante aqui na Vila Madalena, que eu moro, aqui na Lapa, que é o Senzala, e eu encontrava muito o Kleber, gladiador, que era do Palmeiras. Uma vez eu sentei numa mesa separada, uma vez ele me chamou, Casão, senta aqui comigo, vamos almoçar aqui. E eu sentei. E isso não queria dizer. No jogo. É não ser de patota. É não ser de patota. Né? É lógico, não dever favor. Sabe, eu não recebo informações. Já ninguém faz isso comigo, porque já estou tanto tempo no futebol, já falei tantas vezes, que eu não sou cara de informação. Eu não recebo informações, eu sou pago para comentar jogo. Eu dou opinião. Informação, furo de reportagem, na minha cabeça, como eu aprendi, é de repórter. Não é de comentarista. Então, eu não recebo informações, então eu não devo favor de ninguém. Então, se o cara jogar mal, errar um pênalti, ou o Robinho, no caso do Robinho, ou qualquer outra coisa, eu tenho total liberdade de dar a minha opinião. Eu não estou falando que ela é a certa, que ela é a verdade absoluta. Ela é apenas a minha opinião com total liberdade de ser. Né? Eu não tenho nenhum contato com isso. Isso eu aprendi com o Marco Mora. Além de ser um grande Trajano, grande mestre, tá me dando uma saudade, amigo, tá me dando uma saudade do Marco Mora. Grande amigo. Puta que pariu. E aprendi. Ele me ensinou praticamente, ele me direcionou praticamente em tudo o que eu sei no que eu faço. Né? E no caso da Ana Paula, foi o seguinte... Não, a Ana Paula, eu só tenho uma restrição em relação à sua atitude. Eu nem me lembrava dela e você... Cara, é assim. A questão não é ser Ana Paula ou ser qualquer outra pessoa. A questão foi que, principalmente nessa semana, anteontem, ela espalhou fake news, né, sobre a vacinação americana. Aquilo lá é uma mentira. Aquilo lá confunde as pessoas que estão em dúvida, porque o nosso presidente não combateu, o governo federal não combateu a pandemia, fez deboche, gripezinha, resfriadinho, e daí, não sou coveiro, e agora ele falou, morrendo mais de quase 1.900 pessoas a cada 24 horas, ele fala, vamos parar de mimimi, que choradeira, essas coisas tão chocantes, né? Tão perversas, né? E a pessoa, e ainda fora a mentira de que se tomar vacina vai mudar o DNA, se tomar vacina vai virar jacaré, se tomar vacina vai morrer, foi o que ela falou, que tinham morrido 501 pessoas por causa da vacina. Isso é uma mentira, né? Então, isso aí, pode ser qualquer uma pessoa que queira fazer desinformar a população, colocar dúvida nos mais humildes, sabe? Nos menos favorecidos, sobre a vacinação. Isso é crueldade e é perversidade. Então, foi isso que eu me posicionei. Foi nesse sentido que eu me posicionei. Eu não cuido da vida de ninguém, muito menos da dela. E até porque ela mora nos Estados Unidos, né? Ela não mora aqui e fica dando opiniões políticas aqui. Como ela apoiou a liberdade do Daniel Silveira, um cara agressivíssimo, super violento, contra a democracia, ameaçou todos os ministros, e ela lá nos Estados Unidos lança um apoio de liberdade ao cara. Vem viver aqui junto com o cara, perto do cara, né? Vendo as reações do cara. Então, assim, é isso. Para encerrar o assunto, Ana Paula, para não ficar indo adiante. É isso. Fez um desserviço à sociedade, mentiu, fez fake news, sabe? Distorceu uma informação muito importante para esclarecimento do povo, da população, e ela fez toda essa distorção toda aí. E eu, como cidadão brasileiro, não é como comentarista Casagrande, é como Walter Casagrande Júnior, cidadão brasileiro, tem o direito de mostrar que alguém está mentindo, enganando, manipulando ou fazendo fake news. Como tem um monte de gente fazendo. Um monte de gente. Pô, tem muita gente que luta do mesmo lado da verdade, contra a fake news, contra a enganação. Ciência. A ciência. Exatamente, a favor da ciência, contra o negacionismo.
Casão, assim, você não me conhece, assim, o Flamengo para mim é um troço que me tira do sério. Eu fiquei totalmente indignado já quando voltou lá atrás. Já quando voltou lá atrás, Não, e a diretoria foi lá baba-ovo, não sei se usa a expressão em São Paulo, baba-ovo do Bolsonaro. Outro dia o Bolsonaro foi visitar o time, e todo mundo sem máscara e tal. Mas assim, você tem defendido a paralisação do futebol agora. Por quê? Eu eu vou concordo, mas eu queria explicar. ouvir por você. É boa pergunta porque eu tenho que esclarecer melhor. Talvez eu só coloque a minha posição, a minha opinião e às vezes não consigo, não tenho tempo, às vezes, em algum programa de explicar por quê. É o seguinte, é o pior momento do Brasil em relação à pandemia. O momento mais crítico, onde no Brasil todo os leitos de hospitais da UTI estão lotados, 100% de lotação. A vacinação está indo muito devagar. As mortes, a cada 24 horas, elas batem recordes a cada dia. Né? A cada dia elas batem recordes. Está fechando. Aqui em São Paulo já fechou padaria, não, restaurante, bar, academia, né? Essas coisas assim, cinema, teatro, cafés. Só está mesmo o que é necessário. O Corinthians está com um surto de Covid. Quarta-feira tem mais de 11 jogadores com Não, Covid. o mesmo Flamengo que forçou a barra, teve no início do campeonato, ele pediu para suspender, porque estava com 5 ou 6 jogadores. Então, exatamente isso. E vamos lá, vamos evoluindo. Cara, assim, o futebol no Brasil, ele tem uma importância gigantesca, que talvez muita gente não tenha noção do tamanho da importância. Então, por exemplo, se você fecha tudo isso que eu falei e tem futebol, muitas pessoas vão falar assim, não está tão ruim não, acho que a imprensa está mentindo. Pô, tá tendo jogo de futebol, olha lá, tá tendo futebol, então não está tão ruim assim. Se você inverter e parar o futebol, as pessoas vão falar assim, nossa, nós estamos em crise mesmo, a situação está difícil, nem futebol está tendo. Então a importância do futebol, ela é muito grande na cabeça das pessoas, no parâmetro, hoje em dia, no parâmetro do tamanho da crise e se está grande ou se está pequeno. O jogo de futebol. As pessoas podem achar, nossa, que bobagem ele está falando. Não é, cara, não é. O futebol, historicamente no Brasil, ele sempre foi um termômetro da sociedade. Nos anos 70, principalmente no documentário do Pelé, o Médici usou a seleção de 70 como propaganda O fanismo brasileiro. do fanismo, o Brasil que vai para frente. Não, a única coisa que eu discordo da esquerda, na época, eu tinha vários conhecidos, eu não tenho posição ideológica, é que uma coisa é a direita pegar, mas eu também torcer contra a seleção de 70, eu não consegui, não. Não, isso aí, não eu era muito pequeno, eu não era ainda nada, só era um garoto. Então, eu quero mostrar o seguinte, que o futebol sempre foi usado por todos os governos do Brasil. Eu não estou falando direita, esquerda e centro. O futebol sempre foi um modo de enaltecer um governo ou de salvar a vida de um governo num momento que está fazendo tudo errado, ou de chamar a atenção do povo para não ver a coisa errada que está acontecendo. Sempre foi dessa maneira. Sempre foi. Alguns momentos menos, outros momentos mais, mas sempre foi. E nesse momento é a mesma coisa. Então, isso que eu estou falando, se o futebol parar, a grande maioria das pessoas que são torcedores e tudo mais, eles vão olhar e falar assim, pô, olha, o Brasil está em crise mesmo. Olha como está crítica a situação. Nem o futebol está tendo. E se o futebol continuar, muitas pessoas vão pensar, olha lá, eu acho que a imprensa está mentindo. É pânico que a imprensa colocou, como o presidente está falando. É culpa da imprensa, porque está tendo jogo de futebol, como que a coisa está tão ruim? Então é nisso que eu quero falar. Eu não estou falando que tem que parar tudo, que as pessoas não têm que trabalhar, que a minha situação é muito tranquila, eu tenho uma situação mais privilegiada, então se eu ficar na minha casa não vai ter problema. Eu não estou falando nada disso. Eu acho
que tem que trabalhar, porque as pessoas têm que ganhar o dinheiro delas, porque elas precisam disso. Eu estou falando de ter consciência da gravidade da situação do país nesse momento. E eu vi entrevistas de especialistas hoje, eu vi o seguinte, pode ser que na metade de março, já, para frente, chegue a 3 mil mortos a cada 24 horas. Eu vi hoje reportagem sobre isso. Meu, se morre 3 mil pessoas a cada 24 horas, meu, é você abrir o olho e correr o risco de estar contaminado. É você abrir a porta e correr... Porque se morrer 3 mil pessoas por dia, a contaminação ela vai estar tão feroz, tão grande, tão fácil de contaminar, que a gente não pode estar, se não tiver seguro, né? Fazendo as coisas. Aí vão falar assim, oh, mas você não vai lá fazer o Bem Amigos? Não vai lá fazer? Eu vou. Meu PCR hoje deu negativo. Eu fiz exame ontem, saiu hoje, deu negativo. E eu só vou lá fazer o Bem Amigos porque lá a Globo está fazendo todo o protocolo. modo seguro, protocolo seguro para você ir lá dentro. Porque se eu não me sentisse seguro dentro de um estúdio da TV Globo, dentro de um estúdio para comentar um jogo presencial, eu não estaria, porque eu estou entendendo plenamente a gravidade do país, entendeu? Então, é isso que eu quero falar. Eu não tô falando para parar tudo, eu entendo a dificuldade das pessoas. Você está tratando o futebol como assim, é quase um termômetro. O futebol é uma normalidade que o país está totalmente... Parar o futebol vai mostrar e significar para as pessoas que realmente o momento do país é muito crítico. Continuar o futebol vai dar uma dúvida se está muito crítico, porque está tendo futebol. É isso que eu estou falando. Agora, que é a história da relação política e futebol aqui no Brasil desde sempre. É essa. E não é só os jogadores em campo, técnico e transmissão. Acredito que não seja só com o Flamengo. Fica uma multidão do lado de fora do estádio. A aglomeração não entra, mas ficam do lado de fora. É um esculacho total. Eu vi aí você receitando 2 receitas para o Brasil mudar. É assim. Quais são? Então, nada na vida tem fórmula mágica. Eu aprendi isso também na clínica. Na clínica eles me falam, Walter, não adianta você esperar sair uma mágica para você se recuperar da dependência química, que não existe. Você vai ter que trabalhar e se recuperar. Então não existe fórmula mágica. Mas tem muitas coisas, muitos movimentos aí no Brasil, hoje em dia, em meio político e da ciência, que se você fizer uma junção, eu acho que é o slogan certo e a fórmula certa para a gente começar a sair do buraco que nós estamos, que é vacina sim e impeachment já. Se você colar isso e as pessoas fazerem isso, se a gente fizer isso, né, se a vacina aparecer e o impeachment acontecer, eu acho que o Brasil começa a ser salvo, começa a se levantar, começa as coisas a melhorarem. Não vai ser de uma hora para outra, mas esse é o caminho. A vacinação, sim, e o impeachment já. Casão, adorei te conhecer melhor. Vou te falar uma coisa. Eu só ouvia falar do Elângelo, o diretor Elângelo. O cara, puta, eu nunca vou cruzar esse cara, que esse cara é dos grandão lá. Você sabe que teve uma época que pensou-se numa reformulação, eu quis assumir quase que eu fui para o esporte, mas acho que eu morreria infartado. Copa do Mundo de 98, eu teve um dia, uma parte de futebol, quando marcaram um pênalti lá, que eu falei, vou morrer. Aí eu fiquei pensando, na época eu só tinha 3 filhos, 3 filhas no Brasil, eu não posso morrer por causa de uma parte de futebol. Mas assim, eu acho que eu não conseguiria trabalhar jornalismo e esporte. Sua mensagem final, você, apesar disso tudo, é esperançoso? Claro. Como é que você dispensa suas despedidas? Claro, a minha despedida é a seguinte, cara. A vida é a coisa mais importante que tem. Eu sei muito, porque eu quase perdi minha vida diversas vezes, né? Por problema de drogas. E como eu falei que a minha sobriedade é o meu maior tesouro, né? As pessoas têm que ter esperanças e dar valor à vida delas e à vida das outras pessoas. Porque tudo isso que acontece de aglomeração, bar, praia, festas clandestinas, baile de carnaval escondido, aglomeração na praia, tudo isso
é um caminho contra a vida, própria vida e a vida dos outros. Um descaso da própria vida, um descaso da vida das outras pessoas. Então, assim, o que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: o mundo está complicado, a vida é complicada para todo mundo, mas a vida, ela é bela, cara. É muito gostoso você viver, é muito bom você viver, sabe? É muito bom você viver. É isso que eu acho, que a gente tem que brigar, lutar, pensar, né? E sempre em favor da vida, nunca contra a vida. Nunca, em qualquer momento, nada. Você pode ser contra qualquer coisa. Cada um tem a sua opinião. Você pode ser a favor a isso. Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode ser de centro, você pode ser Corinthians, você pode ser Palmeiras, você pode ser Vasco, você pode ser Flamengo. Mas todos têm que ser a favor da vida. É isso. Beleza. Casão, paz, saúde, amor e democracia. Sem dúvida. Muito... Paz, amor e rock and roll. E democracia. E rock and roll. Valeu. Agradeço muito. Valeu, LG. Até a Beijão, próxima. velho. Outro, cara. Tchau. Valeu.